Salve cambada do YouTube, como é que vocês estão? Hoje irei falar de um tema bastante polêmico que divide muitas pessoas. E esse tema nada mais é do que o anime de Dragon Ball Super. Como eu havia postado na comunidade do canal, que esse seria o próximo tema do próximo vídeo. E nessa mesma postagem houve muitas divisões de opiniões nos comentários. Alguns falando que era ruim, terrível, e outros que, apesar dos defeitos, é um anime bom e divertido de se assistir. E com isso entrarei na questão: o anime de Dragon Ball Super é tão ruim quanto dizem, ou ele é um anime injustiçado pela fandom? Mas antes de começarmos, gostaria humildemente de pedir para que se inscreva no canal para nos fortalecer e que deixe seu like e seu feedback, pois isso me motiva muito a trazer mais vídeos para vocês. Agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. O primeiro tópico que irei abordar é a animação, que imagino eu que seja um dos principais motivos das pessoas odiarem o anime de Dragon Ball Super, se não o principal, né? Abordando esse tópico, muitas pessoas comparam essa animação com a animação de Dragon Ball Z, sempre afirmando que a animação de Dragon Ball Z é superior à animação de Dragon Ball Super. Só que essas mesmas pessoas acabam fazendo comparações muito injustas, onde pegam cenas que nem é do anime de Dragon Ball Z, e sim de filmes, onde obviamente a animação vai estar melhorada, ou pegar frames da animação de Dragon Ball Super para dizer que é inferior. Por exemplo, frames quando está no meio de uma luta, em movimento. Coisa que sabemos que se você pausar uma luta, você pode sim pegar um momento feio, né? Isso vale para todos os animes. Mas para você que acha que a animação de Dragon Ball Super, em sua maior parte, é ruim, eu devo lhe dizer que não é bem assim. Eu poderia comparar a animação de cada arco de Dragon Ball Super, desde o primeiro arco, que é a chegada de Bills, até o último, do Torneio do Poder. Mas falando de um jeito geral, a animação de Dragon Ball Super é sim decente, não é ruim como falam. É algo que você ainda consegue assistir sem problemas, não é como, por exemplo, a terceira temporada de Nanatsu no Taizai, né? Claro, de fato, há momentos sim que a animação fica muito ruim. Os dois maiores exemplos disso é o episódio 5 e a saga do Freeza Dourado, que chega a ser agonizante de se ver, realmente. Mas de modo geral a animação é decente. Claro, ela é muito 880. Tem momentos que a animação desce a qualidade, tem momentos que sobe, tem momentos que fica meio que um meio termo. Isso num episódio só. Mas quando é bem executado, fica uma animação muito bonita. Eu poderia citar vários exemplos aqui, que são Vegeta contra Bills, Goku vs Bills, boa parte das lutas do torneio do Champa, principalmente a luta entre Goku contra o Hit, que é muito bonita de se ver, Goku e Trunks vs Black e Zamasu, Vegito contra Zama Sugatai, e sem falar do Torneio do Poder, que a saga quase que inteira teve uma animação muito boa. E se você não acredita no que eu digo, veja com seus próprios olhos, e você verá que essa saga é muito boa no quesito animação. Isso sem falar em episódios que não tem luta, e sim momentos mais tranquilos, que muitos também têm animação decente, animação que dá para assistir tranquilamente. E sejamos sinceros, pessoal, Dragon Ball Z também dava vaciladas na animação, claro. Tem seus motivos, já que a animação da época, de fato, era mais limitada e ainda por cima era semanal. E no quesito técnico, de fato, a animação de Dragon Ball Super é superior à animação de Dragon Ball Z, graças aos avanços da tecnologia, já que na época de Dragon Ball Z tudo era feito na mão, desenhado à mão, enquanto que hoje em dia no Dragon Ball Super tudo é feito no computador, desenhado no computador, o que deixa as coisas mais fácil e relativamente melhor para se trabalhar. E uma coisa que a animação de Dragon Ball Super consegue fazer quando é bem executada é a fluidez, que consegue ser melhor até do que a fluidez de Dragon Ball Z em alguns momentos. Como o jogo de câmeras e as distorções que acontecem nas lutas, como se um braço do personagem fosse maior que ele próprio, mas isso devido ao ângulo da câmera, o que acaba criando um efeito de distorção muito bom. Isso sem falar da intensidade das lutas, como por exemplo a câmera ficar tremendo. O que não é novidade, Dragon Ball Z também fazia isso, mas Dragon Ball Super parece que gosta de abusar desse quesito. E o que ajuda muito nisso é o acesso à animação 3D, que claro, o anime de Dragon Ball Super é 2D, mas só pelo fato de terem acesso ao 3D,
já ajuda na questão de perspectiva, como o fato de uma animação 2D ter muitos ângulos em 3D. Outro fator que também ajuda na animação de Dragon Ball Super são os efeitos. Efeitos esses usados nos personagens durante os combates. O principal deles, claro, é a aura que os personagens emanam, e que em Dragon Ball Super trouxe diversas auras muito diferenciadas, ao contrário do que era em Dragon Ball Z, né, já que as auras eram tudo iguais, só mudava a cor. E o Super trouxe auras muito diferentes e bonitas de serem vistas, e há muitos exemplos, como a aura do Super Saiyajin Deus, a aura do Bills, a aura do Super Saiyajin Blue, a aura do Freeza Dourado, a aura do Jiren, a aura do Instinto Superior. Tudo isso mostra que a animação de Dragon Ball Super teve uma evolução drástica se comparada à animação de Dragon Ball Z. Claro, você ainda deve achar ainda ruim por causa dos muitos episódios que a animação perde a qualidade. Mas sejamos justos, o anime de Dragon Ball Super era semanal, o que acaba dificultando isso. E lembrando que eu estou analisando a animação no geral, eu não estou levando em consideração traços. Até porque muitos animadores que animavam Dragon Ball Z também estavam no Super. Então faz com que os traços não acabem se diferenciando tanto assim um do outro. E também eu imagino que traço seja mais por gosto mesmo, até porque não dá para dizer que tal traço é superior ao outro. Enfim, com tudo isso explicado, vamos para o próximo tópico. Agora vamos falar sobre a história de Dragon Ball Super. Bom, todos nós aqui já sabemos a história de Dragon Ball Super e como ela se segue. Começou de maneira leve, mostrando como tá Goku e seus amigos depois da derrota de Majin Buu, até porque já faz muitos anos que não víamos eles de novo, né? Mas o que muita gente não gostou foi da ideia de ter que recontar os filmes Batalha dos Deuses e Renascimento de Freeza de novo, só que no anime. Pois teriam que ver a mesma história de novo, só que agora em episódios. E terem que esperar semana por semana para cada episódio sair, episódios que contam a mesma história. Ao menos Dragon Ball Super já começou explorando mais sobre os conceitos de seu próprio universo, com a chegada de Bills, o deus da destruição. E assim como o Kaioshin, que é o deus da criação, ele é a autoridade máxima do universo e o mais temido, já que seu papel é basicamente destruir mundos sem dó e piedade, em prol do equilíbrio do universo. E também uma exploração no folclore Saiyajin, com a chegada do deus Super Saiyajin. E também causou um aumento de poder enorme nos personagens, com a chegada de Bills. Mas assim, se você assistiu a saga, mesmo que tenha já assistido o filme ou não, você não sente tanta tensão assim com Bills, tipo, a qualquer momento ele pode destruir a Terra. Que de fato ele realmente podia, mas você não sente aquela tensão, aquele perigo vindo do Bills. No caso, comparando com os antigos vilões, como Freeza, Cell e Majin Buu. O mesmo vale para a saga do Freeza Dourado, que carece da animação. E também carecendo do impacto, nem parecendo que o Freeza é o mesmo Freeza lá de Namekusei. Mas as coisas começaram a mudar de verdade mesmo a partir da saga do Goku Black, onde teve um suspense e um drama que muitos fãs antigos sentiam falta. Quem aí se lembra das teorias que rolava nessa época a respeito da identidade do Goku Black? Sendo a mais famosa delas a teoria do Goten Black, que, meu Deus. Algo que Dragon Ball Super trouxe foi dar profundidade a um vilão, no caso Black. Porque se formos pegar, por exemplo, Freeza, Cell e Majin Buu, que são os maiores vilões de Dragon Ball, eles são maus porque sim. Eles são maus porque sim, não tem motivos para eles serem maus. Eles já nasceram sendo maus. O Freeza, por exemplo, que mesmo sendo poupado pelo Goku e Namekusei, tentou atacar ele pelas costas e ainda por cima em Dragon Ball Super voltando várias vezes e aí ainda tendo maldade no coração. O Cell, que nasceu já querendo enfrentar todo mundo, matar todo mundo e destruir o universo. E o Majin Buu, que não precisa falar muita coisa, né? Ele é o próprio mal. O fato dele se rebelar por não aceitar que os deuses não interfiram nos assuntos dos mortais, sendo os mortais seres desprezíveis, que só pensam em conflitos, guerras. Tudo isso ajudou para aprofundar mais o vilão e o tornou muito querido pelos fãs. Além de, claro, deixar a história bem mais sombria. E, de certo modo, ele conseguiu o que queria, ele venceu no final. Porque ele conseguiu eliminar todos os mortais do multiverso, já que ele se fundiu com a linha do tempo do Trunks, sendo só derrotado quando o Zeno apareceu. E não podemos esquecer do Torneio do Poder, não é mesmo? Onde a tensão aumenta muito mais, já que não é só apenas um vilão para derrotar,
e sim a sobrevivência de um universo inteiro. Porque a cada guerreiro sendo eliminado na arena, era um universo mais próximo de ser eliminado. E víamos isso acontecendo em cada universo, cada um deles reagindo de uma maneira diferente. Como o universo 9 e o universo 4 que ficaram desesperados, outros como o universo 6 e 2 que aceitaram o seu destino, mas todos eles foram eliminados sem piedade alguma dizendo. E esse foi mais um dos momentos em que Goku e seus amigos tiveram que lutar sem garantia de vitória, já que não foi apenas 80 lutadores aleatórios que eles tinham que enfrentar, também tinha grandes desafios, exemplo, a Kefla, a Nirasa, Jiren, Toppo e Dispo. E também temos o instinto superior, que o anime fez das melhores maneiras suas aparições, impactando a internet inteira no processo. Bons exemplos disso foi quando os episódios estavam sendo lançados e muita gente estava reagindo a esses episódios. E alguns eram em ruas, com um monte de gente reunida, centenas ou até milhares. Só você pesquisar no YouTube que você encontra. O que eu posso lhes dizer é: a história do Super tem seus problemas. Todo mundo já sabe quais são seus erros. Mas é inegável que ela consegue te prender, pois ela é muito dinâmica e divertida. E se você é um dos fãs chatos que diz que é só criança que gosta do Super, cara, o que mais tem no YouTube é vários streamers reagindo ao anime de Dragon Ball Super e todos eles se divertindo no processo. Como a Mariana Alpha, a Magnera, o Vava, o Típico Geek, todos eles se divertiram no processo. Enfim, cara, vale a pena assistir. Vale a pena, a história é boa. Claro, eu não posso dizer que tá no nível do Z, né? Obviamente. Nem do Z, nem do clássico. Mas dá pra se divertir bastante. O próximo tópico é sobre a coerência. Um tema bastante polêmico se tratando de Dragon Ball Super. Há quem diga que o mangá é muito mais coerente, mas eu discordo muito disso. Mas o tema de hoje não é sobre mangá, e sim apenas o anime. Mas fora isso, de incoerências que as pessoas falam que o anime Dragon Ball Super trouxe, temos como exemplo o Goku e o Vegeta usarem o Super Saiyajin Blue normalmente, sendo que é uma transformação que gasta energia. O Goku ser capaz de juntar o Kaioken com o Super Saiyajin Blue, o Mirai Trunks ser tão forte, o poder da Kefla, o poder de vários personagens. A maioria das incoerências que cita é sempre relacionada ao poder dos personagens. Mas enfim, respondendo algumas aqui. O Goku ele deixa claro que os Super Saiyajin Blue gastam energia, acontece que eles têm total controle da transformação, ao contrário do que acontece no mangá. Quanto ao Blue Kaioken, o Goku já avisa que já estava trabalhando nisso já faz um tempinho para quando for usar contra o Bills. E ainda deixa claro que a chance de ter conseguido usar essas duas formas ao mesmo tempo era muito baixa. E o Mirai Trunks, cara, o Mirai Trunks ele é forte porque ele, assim como o Gohan, é um Saiyajin híbrido. Ele tem muito mais potencial do que o Goku e o Vegeta. E ao contrário do Gohan, o Trunks nunca parou de treinar, o que o faz não se distanciar tanto assim do Goku e Vegeta. O problema é que ele não tem transformações divinas, né? E quanto ao poder da Kefla, é algo mais complicado. Mas é só vocês lembrarem que a Kefla é uma fusão de uma lendária Super Saiyajin. E também que ela enfrentou um Goku que estava cansado e fatigado. Ou seja, ele estava mais fraco que o normal. Também há outras incoerências que muitos citam. Por exemplo, a luta do Goku contra o Kuririn e a luta do Goku contra aquele, onde o Kuririn conseguiu lutar, entre aspas, contra o Goku Blue, especificamente em uma disputa de Kamehameha. Mas, pessoal, vamos ser sinceros, o Goku não estava usando o poder do Super Saiyajin Blue como normalmente ele usa. Tanto que todo o contexto da luta deixa claro o motivo do Goku ter usado o Super Saiyajin Blue, que era só para pressionar o Kuririn, assustar ele, para deixar claro que vai ter oponentes poderosos no torneio do poder, que é para ele perder o medo de lutar, já que o Kuririn estava naquela fase de ter medo de lutar, perder a coragem. E que deixamos claro, não é porque o Goku usa uma transformação que ele usa automaticamente todo o poder da transformação. Uma comparação simples para vocês entenderem que eu possa fazer é, por exemplo, um carro correndo. O velocímetro de um carro normal marca lá normalmente que ele tem a velocidade máxima de 200 km por hora. Mas nem por isso ele precisa correr essa velocidade. Ele pode simplesmente correr bem devagar, se ele quiser.
Se o motorista quiser, no caso. Além de que, se essa cena é incoerência pra vocês, então eu também posso dizer que a cena do Gohan batendo em bandidos no Dragon Ball Z também é incoerência, já que ele usou o Super Saiyajin pra bater em bandido. Claro, ele usou o Super Saiyajin pra não ser reconhecido, mas mesmo assim. Aí você pode dizer, não, mas ele tava se contendo pra não ferir os bandidos, não matar os bandidos. É a mesma coisa que aconteceu com o Goku e o Kuririn. Enquanto a luta daquele é a mesma coisa, pra aquele ter suportado aquele Kamehameha do Super Saiyajin Blue. E não fiquem tão surpresos assim, porque até no mangá algo assim acontece, com aquele literalmente dando uma surra no Freeza dourado. Claro que há algumas coisas que mudam do Dragon Ball Super e do Dragon Ball Z. Por exemplo, o inferno, já que no Dragon Ball Z é mostrado o inferno como um lugar onde todos os mortos maus vão e ficam lá sendo atormentados, sendo um lugar feio e assustador. Enquanto no Super, o Super corrigiu isso, fazendo meio que um retcon, mostrando que o inferno não é bem assim, e sim que cada indivíduo tem seu próprio inferno. Por exemplo, o Freeza, que estava lá sozinho, sofrendo com ursinhos cantantes. Aliás, um detalhe que o Super conseguiu seguir bem, na verdade um conceito, melhor falando, é que quanto mais um personagem é forte, mais difícil é controlar seu Ki. Os personagens de Dragon Ball podem sofrer efeitos colaterais quando sofrem um aumento drástico de energia e não souber controlá-la, que foi o que aconteceu com o Goku depois do Torneio dos Destruidores, já que ele usou o Blue somado com Kaioken, não conseguindo usar o Ki corretamente, nem mesmo o teletransporte ele conseguia fazer, o que acabou deixando ele doente do Ki, tendo que se afastar das lutas por um tempo, até o seu Ki normalizar. O próximo tópico será sobre o destaque de personagem. E com certeza tem alguém falando que Dragon Ball Super é apenas Goku e Vegeta. Sendo que não, Dragon Ball Super deu destaque para alguns personagens. Por exemplo, o Gohan, que voltou ao seu auge na época, tendo feito um ótimo trabalho no Torneio do Poder, eliminando uma galera e tendo ótimas lutas. Claro que esse destaque chegou meio tarde, né? Logo no Torneio do Poder, que é a última saga. E eu ouso dizer que o Gohan do Torneio do Poder do anime fez um trabalho melhor do que o Gohan Ultimate da saga Buu e o Gohan Ultimate do Torneio do Poder do mangá. Outro personagem que teve seu devido destaque foi o Piccolo, que infelizmente, apesar de não ter participado de muitas lutas, ele teve um certo destaque nas que ele apareceu. Quer dizer, exceto a que ele enfrentou o Bills e a que ele enfrentou Tagoma, mas sim na luta contra o Frost no Torneio do Champa e as lutas que ele teve no Torneio do Poder. Contra o Frost, por mais que ele tenha perdido a luta e ter sido sua única luta nessa saga, o anime bota ênfase em quão bom ele é em lutas e destaca que ele é um ótimo estrategista, pois mesmo enfrentando alguém que claramente era muito mais forte que ele, Piccolo conseguiu segurar bastante a luta e quase de fato venceu, se não fosse o Frost trapaceando. E no Torneio do Poder tivemos lutas interessantes envolvendo o Piccolo, mas a melhor de todas, com certeza, é a luta que ele teve ao lado de Gohan contra os Namekuseidins do Universo 6, Saunel e Pirina. Outros dois personagens que não podia deixar de fora que ganharam destaque foi o Android 17 e o Freeza. Começando pelo Android 17, que o que fizeram com ele no Torneio do Poder foi fenomenal. Em Dragon Ball Z ele foi apenas um vilão secundário, já que o vilão principal na saga era o Cell. Quero dizer, ele era o vilão principal na linha do tempo do Trunks, mas querendo ou não, tudo combinava para o Cell. E ele tinha uma personalidade muito parecida com os outros vilões, só que com aquele ar de adolescente, sabe? Faz tudo o que quer, do jeito que quer. Enquanto no Super, assim como o Android 18 ele se redimiu, tendo se tornado protetor dos animais de uma ilha, ainda por cima tem uma família, no Torneio do Poder ele basicamente teve o mesmo nível de protagonismo que o Goku e o Vegeta, mostrando-se ser muito inteligente nas batalhas e também sempre roubando a cena, com lutas memoráveis, como por exemplo contra a Kakunsa, os membros da Tropa do Orgulho, o Anirasa, o Topo e o Jiren. E na época ninguém esperava que fosse ele o vencedor do Torneio do Poder. E também o fato dele abdicar do que ele mais desejava, que era ter um cruzeiro para passar as férias tranquilamente com sua família, em prol do bem dos outros universos que foram apagados,
Isso mostra um claro desenvolvimento do personagem, se tornando então um dos melhores personagens de toda a franquia e roubando, claro, o coração de muitos fãs. E enquanto o Freeza, já que citei ele havia sido revivido para conquistar sua vingança contra o Goku, mas ninguém gostou muito daquela volta que ele teve, já que muita gente não gostou do motivo dele ter se tornado forte, já que é dito que ele é naturalmente forte, que nunca precisou treinar, e também treinar apenas por 4 meses já até alcançar o nível de um Super Saiyajin Blue é brincadeira. E a luta e a animação que teve em sua saga só piorou ainda mais sua situação. Mas tudo isso foi corrigido no Torneio do Poder, que assim como o Android 17, Freeza também roubava as cenas, sempre deixando mais aquele seu lado sarcástico, irônico, cínico, misturado com sua psicopatia e lábia, ninguém sabendo se ele estava ainda do lado do universo 7 ou não, como por exemplo, ele se aliou entre aspas com o Frost, chegando até a lutar contra o Gohan. Enfim, Freeza teve bons momentos no Torneio do Poder, sem falar das lutas, das principais lutas que ele teve. Contra o Kiabe, contra o Dispo, contra o Toppo, contra o Jiren. Apesar de que nessas 3 últimas aí ele apanhou feio. Mas fora isso, ele conseguiu marcar bons momentos. Principalmente quando eles, ao lado do Goku e do Android 17, derrotaram o Jiren. E quem imaginaria que esses 3 formariam um trio? Enfim, outros personagens também ganharam destaque, sendo eles o restante do grupo do Universo 7, que formou o Torneio do Poder. No caso, Kuririn, Mestre Kami, Tenshinhan, Android 18. E já ia me esquecendo, mas um personagem que ganhou bastante destaque em sua própria saga foi o Trunks do Futuro. Que claro, você pode dizer que esse Trunks não tá longe de ser a mesma coisa que o Trunks do Z. Eu concordo em partes, realmente o Trunks do Z era muito foda, mas o Trunks, pelo menos, ele conseguiu fazer melhor do que ele fez no mangá. Vou deixar solto aqui. Claro, além dos personagens que já conhecemos, também tivemos a introdução de novos personagens, como por exemplo, Bills e Whis, que foram os primeiros, que são personagens muito queridos pelos fãs e que tem um bom carisma, cada um deles. Também tivemos Champa e Vados, que é meio que uma contraparte dos dois, igualmente carismáticos. Também tivemos o Hit, que proporcionou boas lutas, bons conceitos. Goku Black, que não podia faltar, como eu mencionei anteriormente, ele se tornou um dos melhores vilões facilmente, devido à sua profundidade e sua filosofia como vilão. Outro personagem a se destacar é ninguém mais e ninguém menos que o Jiren, né? O desafio final, o antagonista final de Dragon Ball Super, que causou muito impacto devido ao seu nível de poder colossal, colocando Goku e Vegeta no chinelo, mesmo em suas transformações mais poderosas. Também em sua profundidade como personagem, devido à sua origem, já que ele perdeu tudo aquilo que lhe importava, se dedicando totalmente ao poder, para se tornar verdadeiramente o mais forte. Tanto é que quando ele é superado pelo Goku, ele entra em desespero, pois ele não aceita ser derrotado por alguém que conquistou o poder daquele jeito, o poder da confiança, pois ele chegou até onde chegou sozinho, e para ele perder para o Goku seria perder tudo aquilo que ele já conquistou e almeja, e isso o tornou um bom personagem. Claro, você pode até não gostar do Jiren, tem muita gente que não gosta dele, mas é inegável que ele cumpriu bem o seu papel. O próximo tópico que irei abordar são as lutas de Dragon Ball Super. Tem muita gente que gosta e tem muita gente que odeia com todas as forças. Que é algo, como posso dizer, que divide muitos fãs. Até porque tivemos lutas que realmente são bem fracas, podemos dizer assim. Por exemplo, a luta do Goku e o Bills no planeta do Senhor Kaiô, né, por causa da animação. Goku e Vegeta contra o Golden Freeza. Goku versus Botamo. Goku contra o Vegeta Cópia. O melhor vilão de Dragon Ball. E em contrapartida tivemos lutas muito boas, e eu vou citar aqui as que eu mais gostei, na minha opinião. A luta contra o Vegeta e o Bills, que teve uma coreografia muito boa. A luta de Goku e Trunks contra Black e Zamasu, que também foi outra muito boa, graças à animação e teve uma boa coreografia. Goku vs Gohan também foi uma luta muito boa. Revanche do Goku contra o Freeza, que por mais que a luta nem tenha sido uma luta de verdade, e sim uma colisão de socos,
A animação fez esse momento ficar muito bom. O impacto, os detalhes, a fluidez ficaram tão bons que nem a falta de sangue prejudicou esse momento. Tem também a luta entre o Vegeta e o Black, onde o Vegeta esmaga o Goku Black e mostra o que é ser um Saiyajin de verdade. A luta entre o Vegeta e o Zamasugatai, que por mais que tenha sido uma luta rápida, ela teve uma boa coreografia, uma boa animação, bons movimentos, todos os golpes foram em alta velocidade como deveria ser. Além de, claro, canonizar um dos ataques mais B10 de todo Dragon Ball, que é o Final Kamehameha do Vegito. Era um ataque usado somente em jogos. Tivemos também Goku contra Bergamo, que eu particularmente gosto dessa luta. Mostra um oponente que é capaz de ficar maior à medida que recebe danos e mostra como o Goku hoje em dia lida com personagens gigantes. Quer dizer, personagens gigantes que têm pouca mobilidade, porque o Bergamo gigante tem bem menos mobilidade se comparado ao Anirasa, por exemplo. E tem, claro, as que são do Torneio do Poder, como Hit vs Jiren, Goku vs Kefla, Vegeta contra Toppo, Freeza contra... Mas essas lutas são inegavelmente bem feitas, diferente do que muitos dizem. E como o Torneio do Poder teve muitas lutas, eu vou só citando algumas que eu acho boas. Goku e Vegeta contra o Universo 9 inteiro, as lutas do Kuririn, as lutas do Mestre Kami, Hit vs Jiren, Goku contra Caulifla e Kaylee, posteriormente enfrentando a Kefla, Gohan e Piccolo contra Saonel e Pirina, os guerreiros do Universo 7 contra o Anirasa, e o Universo 7 contra o Universo 11, né, que foi a batalha final. Mas alguns destaques aqui, né? Como Freeza contra Dispo, Freeza em Android 17 contra o Toppo Hakashin, Vegeta contra o Toppo. A luta do Goku contra o Jiren, que disparada é a melhor luta com a melhor animação da franquia. Claro, ficando atrás somente de Gogeta vs Broly. Mas Gogeta vs Broly é um caso à parte, por ser de um filme. Novamente. Tivemos muitas lutas boas. Claro, você pode mesmo assim não gostar, né? Vai por gosto de cada um. Mas essas lutas que eu citei facilmente estariam em nível Dragon Ball Z. Não todas, obviamente, mas algumas, como por exemplo Goku vs Jiren, que com certeza está no nível de Dragon Ball Z. O próximo tópico que iria abordar é sobre os poderes. Poderes especiais que foram abordados apenas em Dragon Ball Super. Começando pelo Ki Divino, tendo mais um tipo de Ki diferente, um Ki poderoso, que somente aqueles que são deuses ou que têm poderes de um deus conseguem usar. Que além de deixar o personagem muito mais poderoso se comparado ao Ki normal, ele também tem acesso a habilidades que somente divindades possuem, como por exemplo o Hakai, que é o próximo que eu vou citar. O Hakai sendo usado pela primeira vez por Bills, sendo uma técnica característica de qualquer deus da destruição, que foi usado para matar Zamasu. Só que ele não matou Zamasu apenas desintegrando seu corpo, ele praticamente apagou Zamasu da existência, eliminando não só o corpo de Zamasu, mas também sua alma, não sobrando nada, nenhum vestígio dele. Outra técnica mostrada foi o salto temporal do Hit. Técnica essa que, resumindo do que ela se trata, o Hit é capaz de parar o tempo durante 0,1 segundos. E durante sua luta contra o Goku, ele consegue ampliar ainda mais seu salto temporal, podendo parar em 0,2 e 0,5 segundos. Durante essas pequenas pausas que ele faz, ele aproveita para desferir golpes em seus oponentes, tendo dado muito trabalho para o Goku, mas que não funcionou tão bem assim em personagens como o Jiren, por exemplo. Outra técnica que podemos citar aqui é o Instinto Superior, obviamente. Uma técnica característica dos anjos que nem mesmo os deuses da destruição são capazes de usar direito, que permite que o usuário lute sem deixar que sua mente tome conta de seus pensamentos, deixando seu corpo fluir naturalmente. Em uma maneira resumida e simples de se explicar. Ou seja, Dragon Ball Super nos apresentou poderes bastante interessantes. O conceito do Ki Divino, que se expandiu bastante. As técnicas como Hakai, salto temporal, instinto superior, que deixou mais dinâmico as lutas de Dragon Ball. Que, se comparado a Dragon Ball Z, acho que o mais diferencial de todos era o Majin Buu, que ele podia absorver e usar magia.
O próximo tópico é sobre as transformações, que assim como as lutas também divide muito a opinião dos fãs. Há quem diga que elas são as piores de todas e há quem diga que elas são decentes. Eu, falando por mim, eu já fui por um bom tempo hater das transformações de Dragon Ball Super, pelo mesmo motivo de muitos, que é praticamente um recolor de transformações anteriores. É só o Goku mudando a cor do cabelo. Mas vamos com calma. Começando pelo Super Saiyajin Deus. Começando pelo Super Saiyajin Deus, que de fato é basicamente o Goku com outra cor de cabelo. Mas eu, na minha opinião, você pode discordar, você pode falar nos comentários a sua opinião sobre. Mas na minha opinião, eu acho isso até que interessante. Pela primeira vez tivemos uma transformação que não mudasse o formato do cabelo, já que todas as outras mudavam o formato. Mesmo as mais sutis, como o Kaioken, que é só uma aura vermelha, mas que deixa o cabelo do Goku levantado por conta da aura, e o Ultimate Gohan, que ele deixa o cabelo espetado e ganha uma franja. E também outro detalhe que deixa o Super Saiyajin Deus mais interessante, visualmente falando, é a sua aura, que é uma aura de fogo, onde pela primeira vez tivemos algo assim. Acho que a única pessoa que teve uma aura parecida, entre aspas, foi só o dragão de 4 estrelas do Dragon Ball GT. Agora indo pro Super Saiyajin Blue, essa aqui é complicada. A começar pelo seu visual, né? Que é só um Super Saiyajin de cabelo azul. E por mais que a ideia seja essa, né? Já que o Super Saiyajin Blue é tecnicamente uma combinação entre o Super Saiyajin normal com o Super Saiyajin Deus, ainda assim é ruim o design. Não dá pra negar, é ruim. Não dá pra negar isso. Parece que faltou um pouquinho de criatividade nisso. Mas fora isso, o que se salva no visual é a aura azul, que é bacana, parece meio que uma chama azul, calma. E o que ferra a transformação é que ela foi usada até demais, o que a fez perder o impacto de ser a transformação mais poderosa que Goku e Vegeta tinham. E por aparecer várias vezes, a fez perder várias lutas também. Algo parecido com o que aconteceu com o Super Saiyajin Deus, só que contra o Super Saiyajin Deus foi o contrário, ele apareceu muito pouco, tendo só sua volta no Torneio do Poder apenas. E assim, eu vejo a transformação do Super Saiyajin Blue como uma transformação que dá pro gasto. Tá muito longe de ser, aquelas melhores transformações, como o Super Saiyajin, o Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 2, por exemplo. Mas é uma transformação que dá pro gasto, na minha opinião. Não vejo motivo de odiá-la tanto assim. Não quer dizer eu odiar, não vejo motivo para eu odiar. Já você que estiver assistindo, eu não sei, pode colocar aí nos comentários o que você acha da transformação. E também tivemos outras, como o Super Saiyajin Rosé e o Super Saiyajin Blue Evolution, que são transformações boas. E claro, a melhor, né, do Super, que é o Instinto Superior, que teve seus momentos marcantes e impactantes. Transformação essa que parou a internet inteira. E claro, também tem outras transformações, como a transformação do Freeza Dourado, a transformação do Topo Hakaishi, que deixou o Topo muito B10, e também a transformação do Jiren Full Power, que é só o Jiren sem camisa, né? Mas a aura e o semblante de raiva dele ajudou muito na transformação. Então, em um geral, as transformações de Dragon Ball Super são até que decentes, elas cumpriram bem seu papel. E não é nenhuma novidade que as transformações tenham mudado tão pouco assim o visual dos personagens, já que em Dragon Ball Z também acontecia isso. O Super Saiyajin 1, por exemplo, querendo ou não, ele só é uma mudança de cabelo também. Claro, tem a mudança do formato de cabelo, óbvio, mas ainda assim é uma mudança pequena. A maior transformação que teve a maior mudança foi o Super Saiyajin 3. E de acordo com a Akira, o Super Saiyajin 3 foi o máximo que ele conseguiu fazer. Uma transformação que mudasse tanto assim a aparência do personagem. Claro, tem o Ozaru, né, que é um macaco gigante. Mas o Ozaru foi praticamente abandonado, então, meh. Enfim, vamos para o próximo tópico.
O próximo tópico é o mangá, na qual não irei me expandir muito, pois eu quero fazer um vídeo falando exatamente sobre o mangá, um vídeo mais abrangente. Mas algo que eu gostaria de comentar é como os fãs começaram a valorizar tanto assim o mangá e desvalorizar o anime, afirmando que o mangá é muito melhor que o Super, que teve as ideias melhor executadas, que é mais incoerente e tal. Assim, isso eu vejo como mais questão de gosto. Você pode gostar mais ou do anime ou do mangá. Aí vai do seu gosto. Por mais que eu discorde de certas coisas, como por exemplo essa questão de ser mais coerente e de ter ideias melhor elaboradas, algo assim. Mas o que me chama a atenção são os fãs que na época que o anime estava sendo lançado ficavam à loucura com os episódios, com tudo que foi mostrado, como as cenas aconteciam. E hoje em dia são as mesmas pessoas que tacam pau nessas cenas que antes vangloriavam. Como o jeito que o Goku despertou o instinto superior, já que no anime foi quando ele lançou a Genkidama, ele foi puxado pela Genkidama, enquanto que no mangá ele teve uma lembrança dos ensinamentos dos seus mestres. Eu tenho uma opinião formada a respeito desse assunto em específico, mas eu deixarei para o vídeo que eu vou falar mais do mangá. Enfim, você pode gostar mais do mangá, tudo bem, tranquilo, eu entendo. Mas não precisa desvalorizar o anime para isso. O anime marcou muita gente também. E você que desvaloriza o anime hoje em dia, eu tenho certeza que você teve bons momentos marcantes quando o anime ainda estava sendo lançado. E eu toco nesse assunto porque eu particularmente eu gosto bem mais do anime do que do mangá. E algumas vezes no YouTube, por meio de comentários em vídeos de outros criadores, eu costumo falar que eu prefiro mais o anime que o mangá. E o tanto de gente que já me respondeu falando mal dessa minha opinião não tá escrito. É sério, hoje em dia parece que é proibido você gostar do anime do Super. Mas tudo bem. No próximo vídeo que eu farei, que é abordando mais sobre o mangá e comparando com o anime do Super, eu entrarei mais em detalhes. Então, vamos para o próximo tópico. Esse próximo tópico é sobre a canonidade do anime de Dragon Ball Super. Porque hoje em dia, do nada, muita gente começou a falar que o anime de Dragon Ball Super não é canônico. E eu fiquei sem entender por que disso. E muita gente começou a falar que é porque o anime e o mangá se distorcem muito um do outro. Que apesar de terem as mesmas sagas, eles seguem caminhos totalmente diferentes. Afirmando que o mangá tem as ideias do Akira, que tá lá o Akira fazendo o roteiro, por mais que seja o Toyotaro desenhando, e que o anime é totalmente da Toei, por isso que não é canônico. E teve um canal do YouTube, também de Dragon Ball e relativamente grande, que começou a espalhar essa desinformação, que você já deve conhecer bem, que é o Orgulho Saiyajin. Que, deixando claro, eu não vou atacar ele, mas o que eu quero dizer é que ele passou uma desinformação, afirmando que o anime não é canônico. Agora, vou explicar com duas evidências aqui o porquê do anime de Dragon Ball Super ser canônico sim. O porquê de terem duas histórias canônicas, mesmo sendo tão diferentes uma das outras, né? E quem confirma que o anime de Dragon Ball Super é canônico é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Toyotaro, que é quem faz o mangá de Dragon Ball Super. A primeira prova é uma entrevista que o Toyotaro fez para Mangá TV, onde perguntam para ele a relação que o anime e o mangá têm, por que eles são distintos. Então ele explica que o enredo criado pelo Akira Toriyama é um ponto de partida tanto para o anime quanto para o mangá, mas que tanto o Toyotaro quanto a Toei trabalham de formas diferentes. Por isso que a história estava sempre fora de sincronia, por mais que isso não preocupasse eles, já que ambos tentavam sempre adaptar o cenário da melhor forma possível. E é por isso que quase não tem ligação direta entre o anime e o mangá. E explicando como isso funciona, o Akira Toriyama fazia esboços, storyboards, que é o roteiro base das sagas de Dragon Ball Super, que iam de um ponto A ao ponto B e não tinha detalhes. Não sabemos como o Akira fazia esse storyboard, não tivemos essa informação divulgada pra gente, nenhum storyboard que o Akira fez divulgado. Mas pelas informações que temos, seria algo como, por exemplo, na saga Goku Black,
Trunks aparece, eles vão para dentro do tempo do Trunks, enfrentam Goku Black e Zamasu, eles perdem, depois voltam de novo, Zamasu Gatai aparece, eles se fundem virando Zamasu Gatai, Vegeta aparece e eles derrotam Zamasu de alguma forma, onde envolve o Zeno. Seria mais ou menos assim que seria um storyboard do Akira, que foi dado pela Toei e pelo Toyotaro. E como vocês puderam perceber, ele praticamente só pega as partes principais, não se atenta aos detalhes. Porque esses detalhes, a forma como eles vão de cada parte importante no storyboard, vai de acordo com o que a Toei e o Toyotaro acharem melhor para seus respectivos domos. A Toei com o anime e o Toyotaro com o mangá. E em uma entrevista feita pelo Animes New Network, que o Toyotaro fez, ele dá mais detalhes de como isso funciona. Que ao contrário do que muitos fãs pensam, que o Akira tá sempre ao lado do Toyotaro, fazendo a história do mangá junto dele, corrigindo ele e tal, não é bem assim. O que acontece no mangá, as coisas que só tem no mangá, que não tem no anime, é escolha do Toyotaro, não do Akira. O que de fato o Akira corrigia mais eram os desenhos que o Toyotaro fazia, a arte no caso, e o humor que o Toyotaro colocava. Porque de acordo com o próprio Toyotaro, o Akira era muito exigente na questão do humor, muito mais do que a história. Tanto é que o Toyotaro fala que não tinha muito acesso ao próprio Akira, ele tinha que desenvolver as cenas como ele imaginava. Tudo que ele tinha era que imaginar como seriam as cenas e fazê-las. E isso tornava algo desafiador, tanto é que o Toyotaro ele fala que também recebia informações da equipe do anime para poder ajudar. Mas no final, o que eu quero dizer é que tanto o anime quanto o mangá de Dragon Ball Super são canônicos, mesmo que suas histórias sejam muito diferentes uma das outras. Elas são canônicas porque ambas se baseiam nos esboços feitos pelo Akira Toriyama, que deixou na mão deles. E também não faz sentido você dizer que o anime não é canônico e só o mangá, sendo que nem sequer existe essa informação de que só o mangá é canônico, só o mangá que conta. Enfim, o anime é canônico e tudo que acontece no anime é canônico. E agora chegamos ao final. Esse vídeo ficou bem maior do que eu esperava, já são mais de 40 minutos. Eu sinceramente acho difícil alguém querer ver esse vídeo até o fim. Não sou tão bom assim de explicar as coisas, eu admito. Mas se você tiver feito isso, eu fico muito feliz, de verdade mesmo. Esse vídeo foi mais para dar meu ponto de vista de como o anime de Dragon Ball Super ele é bem injustiçado pelos fãs, que ignoram completamente as coisas boas que o anime tem, sempre culpando a Toei, dizendo que a Toei é só uma mercenária. De fato, ela é uma mercenária mesmo, mas que ela nunca faz coisas boas. Tenho certeza que vai ter bastante discordâncias nos comentários, mas deem sua opinião, eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito disso. Você concorda comigo? Discorda? Eu gostaria de saber. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se você chegou até aqui, comente Instinto Superior, que aí eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, assistiu tudo. Aqui eu me despeço de vocês e falou, até o próximo vídeo.